Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida dos irmãos, pessoas que nós amamos, irmãos. Que a gente tem o prazer de conviver a bom tempo e a alegria é muito grande de recebê-los, adorar a Deus junto e exaltar o Criador. Em todo tempo Ele é bom para conosco. Amados, livro de 2 Reis, capítulo 5, e o versículo 1. Louvar a Deus pela vida da Gabi, do Maurício, da Vanessa, que está aqui nessa noite, da Rafa. Gente, não tem nem como explicar, viu, né, Maurício? Pessoas que a gente é apaixonados há muito tempo. Vamos lá? Livro de Naamã, aliás, de 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã. Vamos ler só o versículo 1, que diz assim, ó. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Esse senhor aí com S minúsculo. Então ele está falando em relação ao rei, o rei da Síria. Ele era um grande homem diante do rei da Síria, né, do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem, herói valoroso, porém leproso. Fecha o teu olho, Senhor, nesta noite, a verdade é que o meu coração transborda de alegria. Sentir a tua presença é um privilégio, porque nós não abrimos mão da tua presença, Senhor. Não fazemos barganha nem troca em relação do que a tua palavra, meu Pai, nos orienta, nos instrui, nos ensina o quanto o Senhor, Pai amado, tem zelo pela sua palavra e nós amamos ela. Nesta noite, que através desta mensagem o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, para viver nesses dias difíceis, que nós possamos saber entrar, sair, diante das situações adversas, diante de situações positivas, que o Senhor possa nos orientar, estar diante de nós, guerreando as nossas guerras, lutando as nossas lutas e nos dando vitória. Esse é o plano, é o projeto do Senhor para conosco em todo o tempo. Meu Deus, fala conosco e age nesta noite, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu queria aqui nesta noite, a última vez que eu ministrei, eu falei sobre a vida de Pedro, e assim, eu quero usar as mesmas palavras, no sentido de que, se você ler essa história aqui, não tem como você entender pelos meios naturais. Você vai ver aqui que tem o Naamã, né, que é a pessoa central da história, no sentido que ele é o enfermo, que tem a doença. Aí você vai ver o rei da Síria, vai encontrar aqui uma menina nessa história, vai estar na história o rei de Israel, ó. Então nós temos Naamã, o rei da Síria, temos uma menina de Israel, temos a esposa de Naamã, temos o profeta Eliseu, os amigos. Então você pega assim, a história, começa a analisar ela, e diz, é tanta gente envolvida, e aí tem alguns assuntos que não tem uma lógica, não tem assim, humanamente, não tem como te explicar, dentro de uma linguagem humana, terrena, algo que é espiritual, é sobrenatural. Por exemplo, eu li para os irmãos aqui que o Senhor dera livramento aos sírios. O Senhor, Deus de Israel, gostava desse Naamã, gente. O cabra não era de Israel, ele não era crente, ele não era servo de Deus, mas Deus gostava dele. Aí você vai dizer assim, pastor, diga para mim por que Deus gostava dele. Não sei, por isso que eu estou dizendo para você. Se você olhar pelo lado humano, não tem. Ele não é um israelita, ele não é um rei Davi, ele não é um profeta, o Eliseu, por exemplo. Ele é um sírio, ele é um gentil, ele é de outra nação.
E a história aqui é interessante por causa disso. E aí, como a Gabi disse, Deus dera livramento, dava vitória aos sírios por causa de Naamã. Só que o Naamã era leproso. Aí a história fica mais louca, irmão, mais difícil de entender, que se você descer um pouquinho, o exército da Síria vai lá e captura uma jovem, uma menina de Israel. Aí eu tentei achar uma guerra, uma luta. Não, guerra, você vai ver a história da guerra mais para baixo. Mas não tem motivo. Aí por isso que eu disse da outra mensagem minha, que não tem como você tentar entender ou controlar Deus. Podemos usar aqui a Gabi, por exemplo, aceitou Jesus, batizou conosco, e Deus moveu em outro lugar. Nós que somos uma igreja em célula, irmão, entendemos muito bem isso. A igreja de Jesus é uma só. O importante é que as pessoas entendam e queiram servir a Deus. E estejam dispostos. Para servir a Deus, irmão, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Não é. Eu não sei te dizer por que ele gostava desse cabra, desse sírio, desse comandante. Talvez, irmão, é porque ele fosse um comandante assim justo, provavelmente. Talvez se ele na guerra, a Síria e ali o seu pelotão talvez capturasse um inimigo, ele não matava ele não era uma pessoa que má, ao ponto de alguém já dominado ele ali executar a pessoa. Não sei te dizer, eu só sei te dizer que Deus era com esse camarada. E aí a Síria vai lá e pega uma menina. A menina, irmão, vai parar na casa de Naamã. Que lógica tem nisso? Aí você vai dizer, e minha vida? Então, que lógica tem a vida? Por que eu passo certas circunstâncias? Por isso que a gente tem que sempre estar em João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo e vos será feito. Só que entenda, eu tenho que estar em Jesus, mas Jesus tem que estar em mim. Entendeu? Não é só eu estar. E aí a parte que cabe eu estar em Jesus, eu levar o evangelho de qualquer maneira, eu achar que eu é que dou as coordenadas, as ordens para o Senhor. Não é. Se você tomar uma atitude dessa, você está na igreja, mas Jesus não está em mim. Eu tenho que estar de acordo com o que Ele determina. E é isso que eu tento te dizer, que não dá para ter uma lógica ao olho humano, que o que esse Naamã tinha? Eu só sei dizer que ele tinha uma lepra. E chegou o tempo de Deus se manifestar para ele. E Deus faz do jeito dele, irmão. Ele trata, sei lá, na doença com a gente, com uns, né? Com uns é na doença, com outro no dinheiro, com outro com filho. Aí o que eu faço? Eu tenho que estar sempre atento para que eu não possa dar passos em falso, para que eu não possa sair do que Ele está já projetado para a minha vida. Entenda, ele gostava do Naamã, Naamã era leproso, e aí Deus disse, eu preciso curar ele, eu preciso fazer alguma coisa para esse Naamã. Permite que uma menina seja capturada. Agora vamos ver a história da menina. Alguém, irmão, que é levado a escravo, vai feliz? Não faz sentido. Está na sua terra, na casa dos seus pais, na sua cidade, alguém vai lá e te leva escravo. Era para essa menina ser uma menina revoltada. Mas e se ela fosse crente, cheia do Espírito Santo? Que provavelmente ela era. Ela estava, por isso que eu disse para você tomar cuidado, ter vida com Deus, irmão. Eu estava conversando com um pastor hoje e disse para ele que, tirando Jesus daqui, irmão, que graça tem que vir no culto? Que diferença tem o culto de hoje, da célula amanhã, lá em casa, da célula quinta-feira na casa dos irmãos aqui, voltando no domingo aqui? É a mesma coisa. Se você tirar Jesus, não tem nada de especial. A única pessoa especial é Jesus. Só que para que o culto não seja chato,
Você tem que fazer a sua parte. Você tem que andar com Ele, você tem que chamar, você tem que viver perto dEle, você tem que através da palavra dEle, buscar todas as fórmulas para você atraí-lo a estar junto a ti. Por que eu digo isso? Porque Ele precisa de mim? Nem um minuto. Sou eu, irmão, que conheço Ele, eu que tenho que buscar mais, eu que tenho que orar, eu que tenho que ler Bíblia, eu que tenho que jejuar, sou eu que tenho que, quando você está próximo dEle, o culto nunca vai ser chato, o louvor nunca vai ser chato, o pregador, importa-se, vai ser maravilhoso todo o culto, porque você está junto de Jesus, e junto de Jesus, irmão, não tem nada ruim. Você cantou, eu choro. Porque é bom demais estar junto de Jesus. É maravilhoso. É tremendo. E o texto vai dizer que a menina, irmão, está lá, fazendo os afazeres. Ele era uma pessoa que influente no reinado da Síria. Ele não andava na rua, irmão, só andava uniformizado. Então, de pouco se dava para ver a lepra. Provavelmente ele só teria as mãos, eu acho que nem as mãos poderia usar luva. Provavelmente só o rosto dele, irmão, que era notório. Se não tivesse lepra no rosto dele, alguém sabia que esse homem tinha lepra. Mas tinha. Ele era valoroso, mas ele tinha um porém, tinha um problema, era a doença. A menina, irmão, já estava dentro da casa. Por que Deus permitiu buscá-la, a menina, e botar dentro da casa? Porque se não tivesse lá dentro, ela jamais saberia que o cabra era leproso. O plano de Deus não poderia ser executado se a menina não tivesse sido colocada dentro da casa daquele comandante. Está entendendo? Ela poderia se revoltar, mas, irmão, entenda o que Deus determinou. Eu gosto de uma palavra de um dos amigos de Jó. Determinando tu algum negócio, se-te afirme e a luz brilhará no teu caminho. Foi isso que a menina tomou posse. Ela entendeu, estão me levando, eu sou serva do Deus de Israel. A promessa a promessa é do nosso povo. Estou sendo escravo, então Deus tem algum plano nesse negócio. Amém, irmão? Você consegue entender o que eu quero te dizer? Que você, olhando pelo olho nu, pela visão humana, você nunca vai entender o que Deus está fazendo? Você tem que estar muito perto dele para que você possa compreender a vontade dele sendo executada. E quando ela está lá dentro da casa daquele homem, vê o camarada com lepra, olha que ele devia estar lá de cirola, né, de calção, não sei como é que era a roupa deles lá na época, vamos dizer, usar o nosso, na tranquilidade dele, não sei se ele tinha uma piscina lá, foi dar um mergulho, e ela viu de sunga, sei lá. Eu disse, eita, o homem é leproso. O camarada é leproso. Chama quem? A mulher do cabra. Ele diz, contar um negócio pra você. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Porque crente, irmão, só tem notícia boa. Meu Deus. Quando eu vejo um crente falando mal, reclamando, eu digo, esse não é crente. Porque crente só tem notícia boa. Ué. Acabei de dizer para você, se está ruim, não está acontecendo, irmão, você não está entendendo o plano, o projeto, como ele está trabalhando, o que ele quer fazer com você, com a sua vida, com a sua história. É você que está longe, você que está... Lembra da história do avião? O avião está pequenininho, porque você está muito longe do Deus grande que você serve. Não tem como dar errado, irmão, não tem como dar errado. Se você serve de Deus, independente. Lembrei de um testemunho. A irmã tinha um câncer, o câncer era agressivo. Foi internada junto com uma mulher católica. E a mulher, os crentes lá orando para aquela irmã, e descobriu que ela era crente. E aí aquela mulher disse, cadê o teu Deus? Qual que é o Deus do católico, irmão? Não é o mesmo nosso? Até onde eu sei é o mesmo. Mas ela dizia, cadê o seu Deus que deixa você sofrer desse jeito? E as dores, irmãos, eram terríveis. E aí, sabe o que aconteceu? Um dia um jovem foi visitar ela, e ela disse, Marcos, a dor é grande.
E ele disse, mas eu aprendi na escola, irmã Maria, que quando você grita, libera no seu corpo uma sensação de alívio. Então grita. Ele disse, Marco, vem cá, está vendo aquela mulher ali? Ela andou reclamando do nosso Deus. Se eu gritar, eu vou estar desonrando o Deus que eu sirvo. Então eu vou aguentar até o fim, sem gritar, sem gemer. Vou suportar esta dor. E naquela cidade, coisa de uma semana antes daquela mulher morrer, morreu um dos maiores donos de refinaria da região. Foi homens importantes, pessoal, muita gente importante no enterro daquele homem. E da irmã Maria que morreu? Só alguns irmãos, algumas irmãs de ciclo de oração, alguns irmãos da igreja, alguns parentes, pouca gente. Só que quando chegou no cemitério, o porteiro chegou no Marco e no filho da irmã Maria. Disse, quem que é essa mulher? Eles disseram, uai, essa é a irmã Maria, da nossa igreja. E aquele povo de branco todinho que está acompanhando ela? Quem é aquele comandante? Até morreu um cara importante aqui, mas não estava com tanta gente importante seguindo o cortejo dele. Nossa mulher é mais importante. Ela é mais importante do que o rico que morreu? Aí eles pararam de caçando. Deus mostrou para o porteiro que quem honra ele, irmão, é honrado. Quem honra ele jamais será desprezado. Até no enterro, porque ela segurou a peteca firme e entendendo que o plano de Deus na vida dela, ela cumpriu a risca. É isso. A menina estava lá. O comandante, leproso, ela viu. Disse para ela, eu tenho a solução. Se o comandante, se o meu patrão fosse lá em Samaria, fosse lá onde está o profeta Eliseu, não, ele ia curar a lepra dele. Bem claro, o profeta ia curar a lepra dele. Aí, irmão, os meios legais. Toda autoridade constituída vai usar os meios legais. O comandante ia estar em Israel, não para a guerra, mas numa causa particular. E quando o comandante Naamã fala com o seu rei, o rei na hora diz, não, eu vou enviar uma carta ao rei de Israel. Você vai ser bem cuidado lá. Ninguém vai poder relar um dedo em você. Eles vão ter que te escoltar, levar e trazer. Só que quando a carta chega, tem um pedido de cura na carta para o rei de Israel. Ao ponto que o rei entra em desespero, dizendo que ele está caçando, é ocasião para guerrear, para arrumar guerra, é ocasião para levantar guerra contra nós. E o legal da vida, irmão, é que notícia, e não tinha WhatsApp, né? Não tinha muita, mas tinha um pombo correio na época. A notícia chegou para o profeta. O profeta disse para o rei, deixa ele vir a mim, e ele vai saber que há profeta em Israel. Deixa esse camarada vir aqui, que ele vai saber. Porque quem poderia fazer um milagre? Só o Senhor. O rei de Israel não era o representante legal de Deus, era o profeta. Ele era o representante diante do povo, perante Deus. Mas o profeta era o representante legal diante do povo, através do Senhor. Ele que era o que falava com Deus, e Deus dava a direção para eles. E a Bíblia vai dizer, irmão, que quando o Naamã chega lá, aonde? No palácio. Aí já havia o combinado. Chegou na casa do profeta. E o interessante, irmão, que quando o Naamã vai sair, está lá no versículo 3. Não, 3 não, é o 5. É o 5. Quando o profeta, aliás, quando o Naamã vai para o profeta, olha o que diz o versículo 5. Então disse o rei da Síria: anda, enviarei uma carta ao rei de Israel,
E foi-se e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. O rei pegou ainda e abençoou o Naamã para que fosse grato pelo milagre que o rei de Israel fosse fazer. Porque você vai entender aqui na história que o rei não está entendendo que... O rei da Síria não está entendendo que o rei de Israel não é o cara. O rei da Síria não está entendendo que quem é o causador do milagre não está com o rei de Israel. Mas como ele é um diplomata, ele vai buscar os meios legais usando o rei de Israel. E abençoa ele, olha, toma isso, toma essa quantia aí. Irmão, isso aqui era muito dinheiro. Roupa é barato hoje em dia, irmão? Uma roupa chique mesmo, assim, é barato? Se hoje não é, imagina nessa época. Essas 10 mudas aqui. Só a roupa já era um dinheiro daquele. Top. E aí, quando o Naamã chegou no rei de Israel, profeta. O profeta já tinha dado as coordenadas. Manda ele. Quando ele chegar, manda a mim. Ele vai saber que há profeta em Israel. Aí, irmão, eu vou botar eu e você na história. Quem aqui que quando precisa de alguma coisa, irmão, já não vai calculando no caminho como vai acontecer? Não, só se você não pensar. Só se a sua mente, irmão, for aquela muito da lerda, que ninguém tem. Eu tive num curso PNL, o rapaz disse que os nossos cérebros, todos nós aqui, os cérebros de todos são iguais. Deus não fez nenhum mais e nem menos do que o outro. A realidade é que alguns estudam mais, buscam mais, tem mais facilidade. O outro estuda menos, é mais preguiçoso e tal, não quer usar, parece que ele é um pouco mais lento. Mas a culpa é da pessoa, não é de Deus, amém, irmão? Porque todos aqui têm capacidade, todos aqui podem atingir o que quiser, irmão. Você pode ser médico, você pode ser professor, você pode ser engenheiro, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser, se você estudar, se dedicar. Agora, irmão, não tem como ser eu vou usar a minha filha, que está estudando, minha filha Stephanie mais velha. Disse, não, pai, a menina que nós moramos junto lá no apartamento, chega no final de semana, vai para as baladas. Mas está lá, irmão, para ir para a balada? Não é para estudar? Aí chega na hora lá, toma bomba na prova. O professor é que é ruim? Não, o foco dela não é o foco. Ela não está com pensamento no que é para ela estar. Está de gaiato ali no negócio. Você não vai entrar num negócio, ser o cara e não estuda, não se dedica, não, entendeu? É melhor você não entrar, é melhor você ser empregado mesmo. Trabalhar para os outros, ganhar salarinho e viver a vidinha, que é o que você tem que viver. Você não quer pagar preço. E Deus não é culpado, a culpa é da pessoa. É você que não faz por onde. É você que não quer fazer. É você que não quer pagar o preço, irmão. Você acha que, por exemplo, vou usar a minha filha como exemplo. Irmão, ela estuda a semana inteira, chega em casa quando ela vem aqui, passa o dia inteiro estudando, sábado inteiro estudando, domingo inteiro estudando, vai embora estudando. Só não estuda quando está dormindo. Se ela for que nem eu, é perigoso até sonhar que está estudando. E eu, de vez em quando, sonho que estou trabalhando, estou instalando vida. Digo, mas não é possível. Eu acordo cansado, digo, eu não acredito que eu estava trabalhando. É para acabar com o Piqui de Goiás. Então, é simples. Se não houver da sua parte o que você tem que fazer, se você não fizer, você não chega a lugar nenhum. Essa é a única realidade. É a realidade da vida de todo ser humano. E a Bíblia vai dizer que ele chega na casa do cabra, irmão, do homem de Deus. Chegou no lugar certo. E ele diz, vai ser fácil. Chegou lá, o profeta deu uma ordem para o Geazi e disse, diga para ele mergulhar no Jordão 7 vezes. Lembra que eu disse que a gente gosta de pensar? O Naamã já tinha programado como é que seria a cura, irmão. Não, eu vou chegar lá, eu vou entrar na casa dele, ele vai botar a mão na minha cabeça, passar a mão no meu corpo e eu estou curado. Estou zen, estou zero. Novo, sem lepra. Quando a notícia chega nos ouvidos dele, que nem recepcionado foi pelo profeta, nem bom dia o profeta deu, nem boa tarde, nem boa noite, nada. O profeta não falou um A com ele.
Ele já, não, aí, irmão, a natureza que eu e você tem, sabe aquela carnal, que enquanto a gente para de orar, diminui o jejum, e para na oração, e para de ler a Bíblia, ela quer dominar a gente. Ele que nem fazia isso, imagina, irmão, na hora o comandante queria aparecer nele. A posição que ele tinha na Síria, desceu sobre ele, diante da casa do profeta. Disse, não, isso é palhaçada, isso aí não está certo não. Não, isso não, o que ele está fazendo aí não é certo. Eu não vou descer no Jordão, mergulhar 7 vezes. Os rios da Síria são melhores do que esse Jordão. Os rios nossos é muito mais limpo do que esse Jordão. Por que eu tinha que vir de lá para... Não podia mergulhar lá. Mergulhasse lá para ver se ia ser curado. Porque o milagre, irmão, não está na água ou no barro, está na obediência. O milagre estava na obediência, não é a água que ia curar ele, não era o rio Jordão, era a obediência do homem de Deus. Aí é que está o segredo. E é bom ter amigo, irmão, sim ou não? A Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado que irmão. Eu fiz questão de ler aquele versículo, porque os amigos que foram com ele na caravana, que provavelmente esses amigos eram servos, eu estou dizendo amigo porque, para ser gentil, disse para o comandante da Síria: meu senhor, se ele te pedisse qualquer outra coisa, o senhor não faria? Irmão, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro. Irmão, você acha que isso é pouco dinheiro? 10 mudas de prata. Então ele estava achando que era, vai passar a mão, eu dou. Não, mas tá ó, fácil. Eu tenho dinheiro, eu posso pagar, eu sou o cara. Mas mergulhar eu não vou. Aí os meninos disseram para ele: mas senhor, espera bem, se ele pedisse esse dinheiro, o senhor não daria? Se ele pedisse para o senhor fazer qualquer outra coisa, o senhor não faria? Que peso tem ir lá e mergulhar 7 vezes? Aí analisa a sua história, irmão. Quando Deus pede alguma coisa para mim e para você, nós não queremos sempre dar um jeitinho nosso. Era isso que ele queria fazer. Nós não queremos ser falar: Jesus, mas se nós fizer desse jeito aqui, não, é melhor. Mas se Deus disse que é por aqui, irmão, não tem conversa. Não tem acordo. Quem manda é Ele, quem ordena é Ele, quem capacita é Ele. Ele é que é o Senhor, nós somos servos. Veja a atitude dos servos do Naamã. Senhor, mas bem na bondade, irmão. Imagina, eu paro, que eu gosto de analisar e entrar na história e estar lá imaginando, vendo eles nos cavalos, aqueles servos do lado do Naamã, olhando no olho deles, dizendo: mas Senhor, se ele te pedisse qualquer outra coisa, o Senhor não faria? Bem humildemente, porque o homem, irmão, se ele empenasse com Deus e mandasse matar, ele matava. Estou dizendo na posição que ele tinha dentro do reinado. Aí, outra coisa, se os amigos não vão, hein, irmão? Se imagine se fosse o Naamã com a mulher. As mulheres que nós temos hoje em dia. Esse cabra é um folgado, Naamã, vamos embora. Larga esse cabra aí. Isso aí não está entendendo o que é. Nós ouvimos do domingo passado, foi bom, hein? Foi bem, nós mulheres da igreja aqui, os homens não, fomos bem orientados. Se aquela mulher está lá, irmão, ia dar errado. Ia. Agora, se tivesse levado a menina, daria certinho, que a menina ia dizer: Senhor, faz logo, o senhor vai ver o milagre acontecer rapidinho, porque a menina era obediente. E para a glória de Deus, irmão, os amigos também eram conscientes. E diante do pedido, que mal havia, que dificuldade. Não pediu para andar, irmão, de volta umas 10 vezes. Não. Da onde ele estava, descendo no Jordão, mergulhou 7 vezes, estava curado. Mas aí muitas vezes a nossa carne, a nossa ignorância, o nosso eu quer se levantar.
E eu digo para os irmãos, sem medo de errar, diante de Deus, o que Deus determinou, se você tomar uma atitude contrária, você vai se dar mal. Deus não erra, Deus não falha, Ele é perfeito em todo o tempo na história. E a Bíblia diz que o Naamã desceu, mergulhou uma, eu não sei se era dentro da água, subia e descia, eu não sei se ele mergulhava, saia lá fora, dava uma analisada, eu não sei te dizer, não funcionou não, mergulhar de novo, olhar, não sei, irmão, só sei que na sétima, do jeito que Deus falou, amém, irmão? Porque que do jeito que Deus falou, né, irmã Gabi? Acontece. Pode você andar, pode você ir para lá, pode ir você para cá, pode fugir, pode correr, mas Deus os olhos dele estão em cima de você onde você vai. Ele só está só cuidando, só zelando e esperando o tempo de trazê-lo de volta. Aí o mais lindo da história, mergulhou, céu zerado. Aí ele volta na casa do nosso profeta Eliseu. Foi recepcionado pelo Eliseu? Agora ele foi. E dentro daquela alegria, irmão, porque eu não sei você, mas quando a vitória chega, irmão, você não lembra que você teve problema, você já analisou isso? Você já parou para calcular que quando a bênção bate no seu colo, a alegria é tanta, irmão, é que nem uma mãe quando está grávida. Ele nasce um nenenzinho, passou aquele período, mas nem lembra depois. Beija o bebê aqui, e não sabe que nome vai colocar. Tem uns que já escolheu, e para lá para cá. Só lembra da dor se alguém falar. O bebê. Tem umas que. Eu estava conversando com um pastor amigo meu esses dias que ele é o avô da criança. Ah, mas se isso acontecer lá em casa, vai nos arrepenar, irmão. Pelo amor de Deus. A mãe não deixa nem os avós pegar. Agora o menino está até grande. Você acredita num trem desse? A mãe, a avó, o vô não pode pegar o neto, que a mãe é meu. Gente, dá vontade de pegar uma cinta e cortar na cinta uma pessoa dessa. Mas o neto não é dos outros, não, o pai não tem direito, só a mãe. E tem, hein, gente? Vocês conhecem, não é possível que só eu conheço gente desse jeito. Não acredito, Maurício, que só eu conheço. Não pode nem olhar no menino, vai pegar quebrante na criança, não é? Então quando a bênção chega é maravilhoso. Ele saiu limpinho, irmão. A Bíblia teve o prazer de dizer que a pele dele é como uma pele de criança. E toda vez que eu vejo ou apresento uma criança, que eu toco na pele, eu lembro do Naamã. Eu lembro dessa história. Pele da criança, percebeu? Meu Deus do céu, que maravilhoso que é a pele da criança. De macia, não, perfeita. E a pele dele, ele teve uma pele igual de criança. E ele volta diante do profeta. E aí, irmão, ele lembrou que eu tinha levado os ouros, os trem para dar. Ele disse, não, toma aqui. Ele disse, não, meu amigo, você não entendeu. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus não se paga. Bênção não se compra. Não. Pode levar tudo embora. Aqui nós não fizemos nada. Aqui nessa igreja, irmão, se você estiver enfermo, Jesus te curar, pastor não fez nada, irmã não fez nada. Quem fez foi Jesus. Está desempregado, irmão, a porta abriu. Ninguém aqui fez nada. Quem abriu, quem foi na frente, foi o anjo do Senhor para abrir caminhos para você. Nós só somos os irmãos, como o Maico disse. Estamos alegres por esse grande mover e esse agir de Deus. Mas em nós não há nada. Nós não podemos fazer nada. E ele diz, pode ir. Não, ele disse, o Eliseu disse, você não está entendendo. Não, Deus só cumpriu o que ele prometeu lá, através da boca de um crente na casa do Naamã. Deus só honrou, irmão, uma menina que disse, vai lá, que o milagre está lá. Vai lá que a bênção está lá. E aí ele ia fazer o quê? Se o profeta não quis receber nenhum real. Mas tinha um camarada lá, irmão, gostava de dinheiro. Gostava não, gostava, eu falei errado, amava o dinheiro. E gostar, a gente tem que gostar, né, irmão? Porque senão eu estou falando contra eu mesmo. Eu gosto de um dinheirinho, não é bom tomar uma Coca-Cola? Comer um churrasquinho? Né? Botar uma gasolina no caixa, né? Bota aí, abastece lá no mercado, fazer uma comprinha. Você tem que gostar do dinheiro, se você não tiver dinheiro, como é que você vai comprar? Agora, amar o dinheiro, aí as raízes de todos os males. E o tal de Geazi, irmão, gostava do dinheiro. Mas demais, ele amava o dinheiro.
Quando ele viu aquela fortuna toda sendo dispensada, ele rapidamente bolou um esquema. Não, esse dinheiro aí vai ter, não, esse dinheiro aí vai ser útil. Esse dinheiro vai ser útil para mim. Correu atrás, alcançou o Naamã e disse: rapaz, o meu senhor lá mudou de ideia. É para o senhor. Mandou vir buscar. O homem tinha levado tudo aquilo para dar para o Eliseu. E alegre, né, irmão? Imagina ele olhar na pele dele assim, no corpo dele, nas pernas, e dizer: meu Deus do céu, que coisa gloriosa. Não, ele está aí, pode levar tudo para ele lá. Aí a Bíblia não diz, pensamento do pastor Miguel. No meio do caminho o Geazi escondeu. E voltou, como se nada. Eu fico besta com crentes assim, que quer enganar Deus, irmão. Tem, e pior que tem, até na igreja, o evangelho não entrou nele. O Geazi chegou na casa, irmão, de volta, como se... O profeta Euonê dizia: eita, vem de onde? Não vem de lugar nenhum. Não, o Senhor está dizendo que você pegou o que não era para pegar. Para você saber, a lepra que estava nele agora vai estar em você. Não, irmão, parece que o anjo foi lá, pegou no rio e botou nele de volta, no Geazi. Não tem como, você está na igreja, irmão, e querer tomar umas condições, umas atitudes contra aquilo que Deus determinou que tem que ser. O Geazi está do lado, irmão, viu tudo, sabia que não poderia fazer aquilo, e ele foi e fez, e recebeu uma consequência. Aí eu te pergunto, havia culpa em Deus naquilo ali? Deus era culpado daquela situação? De jeito nenhum. Ele pegou com a mão. Se coloquem de pé. Ele pegou com a mão. Eu estava vendo um vídeo dos árabes. Eu lembrei dessa história agora. E aí, estavam entrevistando ele e disseram: por que cortam? Por que lá no seu país são tão maus e cortam a mão dos ladrões lá? Eu falei: não, lá não é mal não. Nosso governo não é mal. Não é. Não, lá todo mundo sabe que se roubar, corta a mão. Ele disse: se você está trabalhando num local, ali tem uma máquina que diz: ó, não coloca a mão aí não. Se você colocar a mão aí, você vai perder a mão. A pessoa vai lá e bota a mão. Mas não está sabendo que não podia pôr a mão lá? Sim ou não? Ele vai botar a mão, pega a mão. Ele disse: lá no nosso país, todo mundo sabe que se roubar, corta a mão. Então, não é os nossos líderes que são maus. É uma pessoa que é má. Ela fez consciente, sabendo que aquilo é errado. Aí ele disse assim: e se roubar de novo, corta a outra mão? Ele disse: não. Lá ele dá chance ainda para ele trabalhar. Corta o pé esquerdo. Corta a mão direita, depois corta o pé esquerdo. Até ele aprender que aquilo não se pode fazer. E o Geazi sabia que não podia ir fazer aquilo lá. O profeta tinha mandado ele ir? Não tinha. Ele foi por conta própria, ainda mentiu para afanar aquele dinheiro daquele homem. Final da minha história, irmão, para nós ir embora. Eu queria que você gravasse no seu cérebro aí, mas lá dentro tinha alguém controlando tudo. Desde a vida do Naamã, tudo, a menina que foi parar lá dentro, foi lá para o rei, do rei foi parar lá, e desceu lá, e o milagre aconteceu. Não tinha um Deus agindo ali? Não tinha um Deus por trás de tudo, sem eles verem? Nós, com a Bíblia na mão, temos consciência que, não, só Deus poderia estar agindo daquele jeito. Agora, para e pense, na nossa vida, Deus não pode fazer a mesma coisa? Você acha, irmão, que Deus vai querer o mal seu, meu? Você acha que Deus, irmão, vai tomar e vai agir de uma maneira para te prejudicar? Então não é Deus. Não é Deus, irmão. Porque o plano dele, mesmo o mais ruim que seja, é para no mínimo dobrar o que você tem, quando é prova, quando é luta. Foi isso que aconteceu na vida de Jó. Que houve todo um reboliço, mas o plano final era ele conhecer mais de Deus e tudo que ele tinha receber em dobro, amém?
Então nunca, irmãos, aprenda com esta igreja que aprendeu com os irmãos aqui. A culpa nem sempre e nunca será nem de Deus nem do diabo. Tem a sua, tem a minha, tem nós. Ah, minha vida não vai porque Deus não está me vendo. Ah, o diabo. Não, o que você está fazendo o quê? Você faz parte da sua história. Você é a pessoa mais importante na sua história. E Deus, irmão, tem o prazer de nos abençoar. Ele, só isso. Ele tem prazer de ver você feliz. Para isso, basta a sua conduta, o seu caminhar ser de agrado dele. Jamais vai acontecer alguma coisa na sua vida que não seja de vitória. Jamais Deus vai cobrar algo de mim e de você, irmão, para que seja um jugo, um peso, um mal para nós. Nunca. O mal é do diabo, irmão. De Deus só provém as bênçãos, amém? Entenda, há um Deus controlando tudo e Ele quer controlar a sua vida. Ele quer cuidar de você, quer cuidar da sua história,